Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edgar Manioto e hoje nós vamos fazer um tipo de vídeo que a gente não costuma fazer aqui no canal. Nós vamos fazer um react à fala que o professor Mangabeira Unger proferiu em uma entrevista. O professor Mangabeira Unger, ele é um conhecido filósofo brasileiro. Eu, por exemplo, conheci a obra do professor Mangabeira Unger através do filósofo norte-americano Richard Hort, que em um dos textos dele comenta a obra do professor Mangabeira Unger e fala de por que, para ele, Hort, Mangabeira Unger seria um dos mais originais filósofos brasileiros. A partir daquele momento, ainda quando eu estava na graduação, eu passei a ler a obra do professor Mangabeira Unger, né? Ensaios, livros, ele tem uma obra muito rica, além, claro, de dezenas de entrevistas que vocês podem encontrar com ele em jornais e aqui no YouTube, né? Vocês podem encontrar muito material sobre ele. Eu vou voltar a comentar, né, sobre a obra do professor Mangabeira Unger aqui no canal, inclusive nos vídeos sobre problemas brasileiros que nós aqui do canal pretendemos fazer. Hoje, especificamente, eu vou tratar da política externa a partir desta fala de cerca de 3 minutos que o professor Mangabeira Unger proferiu na conversa com o Reinaldo Azevedo. Não vou passar nesse react o vídeo inteiro de 1h30. Eu vou destacar apenas esta fala e depois eu vou comentar a fala do professor Mangabeira Unger. Tudo bem? Então vamos lá. A política exterior, né? Que na América Latina tradicionalmente é usada como uma cortina de fumaça. Então, o governo se rende aos banqueiros, mas, por outro lado, na política exterior, encena uma denúncia dos Estados Unidos, né? O anti-americanismo compensa a rendição aos financistas, né? Olha que interessante o que o professor Mangabeira Unger falou aí, né? O governo se rende aos financistas, né? Se rende à política dos bancos, mas na política externa ensaia um certo anti-americanismo, mas na política interna o governo acaba não se contrapondo à política financeira dos bancos, né, a financiarização, a esse capitalismo da financiarização, que inclusive no Brasil, né, ele é muito cruel, porque enquanto vários países do mundo, por exemplo, a taxa de juros é baixa, muito baixa, a do Brasil é altíssima. Isso para não falar de juros do cartão de crédito, por exemplo, no Brasil alcança mais de 400% do cheque especial. Agora que aprovaram uma lei que parece que não vai poder mais ultrapassar os 100%. Mas ainda assim, é um juro que é absurdo, né, para a população brasileira, que só existe no Brasil. Em lugar nenhum mais do mundo é possível que operadoras de cartão de crédito, bancos, etc., cobrem esse juro que existe no Brasil, tá? Em lugar nenhum do mundo. Então é isso exatamente que o professor Mangabeira Unger está falando, quer dizer, o governo muitas vezes, não só esse, os outros anteriores também, né, se rende à financiarização, né, se rende a esse capitalismo financeiro, se rende à oligarquia banqueira, mas ensaia um anti-americanismo e algumas questões da política externa. Vamos continuar. O presidente aparece de uma forma teatral, se metendo onde não tem nada a fazer, vai promover a paz na Ucrânia, vai reconciliar os palestinos com os israelenses. E aquilo que nós teríamos de fazer, que é organizar a América do Sul em torno de um novo projeto compartilhado de desenvolvimento, esse projeto que eu comecei a descrever, e reorganizar nossas relações com os Estados Unidos e com a China para condicioná-las ao nosso soerguimento, à qualificação de nossa produção e de nossa gente, nós não fazemos. Então, olha
as questões que o professor Mangabeira Unger levanta aí. Primeira questão, né? A questão da América do Sul. Então, ele diz, muitas vezes nós estamos preocupados com a Ucrânia, com as questões israelenses e palestinas, mas não com a América do Sul. Aí eu gostaria de fazer um apontamento. Quer dizer, existem questões que são de ordem mundial. Nesse sentido, eu não concordo com ele. Por quê? Por exemplo, vamos pegar a questão da Palestina. Essa entrevista foi antes, tá bom? Vamos ser justos aqui, essa entrevista foi antes da questão atual do ataque do Hamas a Israel. Bom, o Brasil atualmente é o chefe do Conselho de Segurança Nacional. O Brasil atualmente chefia o Conselho de Segurança da ONU. Bom, o Brasil, chefiando o Conselho de Segurança da ONU, não pode se omitir, neste momento histórico, de pensar na resolução do conflito, né, e de encaminhar dentro do Conselho de Segurança da ONU, né, a possibilidades diplomáticas de conversas entre palestinos e israelenses, porque atualmente cabe ao Brasil isso como líder do Conselho de Segurança da ONU, no qual o Brasil estará pelos próximos 2 anos. Então, cabe ao Brasil este papel neste momento histórico. Sobre questões da guerra, por exemplo, da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, né, o Brasil tem interesses, por exemplo, em relações com a Rússia, tá? Da onde, entre outras coisas, né, nós dependemos de importações, né, para viabilizar a nossa agricultura. Sem os russos, nós não temos fertilizantes, então o Brasil precisa desse contato com a Rússia. O Brasil também já teve e tem, né, relações com a Ucrânia, relações comerciais, né, inclusive teria, né, por isso que eu disse, já teve um programa espacial conjunto que não deu certo. Então, muitas vezes, você não fica alheio a essas discussões, até porque o Brasil é um país que é um, é um país muito grande, com força diplomática, né? Logicamente que não se compara à força diplomática de outros países, mas o Brasil tem uma relevância diplomática no mundo, tá? É lógico que o Brasil não precisa, né, diretamente estar todo o tempo, né, envolvido nessas questões, mas o Brasil precisa sim, né, participar destas questões. E nesse ponto eu não concordo com o professor Mangabeira Unger. Agora, eu concordo com ele quando ele diz que existem outras questões que devem demandar mais atenção por parte da política externa brasileira. Como, por exemplo, a questão da América do Sul. Você criar uma América do Sul mais unida, política e economicamente, e também na área de defesa, né? Voltar a discutir o Conselho de Segurança da América do Sul, né? Um projeto de segurança conjunto da América do Sul, junto com a Argentina, com a Bolívia, com a Colômbia, com o Peru, com o Chile. Discutir uma integração econômica maior entre esses países, inclusive com a ligação entre o Brasil e portos no Peru, né, no Equador, no Chile, né, portos ligando o Brasil ao Pacífico, é muito importante isso, atualmente, e também uma política externa conjunta, né, de um bloco de países que tem uma política ali para discutir questões que são essenciais para a América do Sul, como, por exemplo, a Amazônia, onde você tem todos os países ali da América do Sul, que é aqueles que fazem fronteira, né, logicamente que não são todos, né, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai não fazem fronteira com a Amazônia, mas uma parte considerável dos países da América do Sul, sim, né, estão ali dentro, tem partes que compõem a floresta amazônica, que é um bioma importantíssimo hoje para as discussões políticas a nível mundial, e que esses países, se conseguirem ter uma política em conjunto, por exemplo, para a Amazônia, garantem para si mesmo uma maior segurança e um maior poder na hora de conversar com as grandes potências. Tá?
E a questão da própria segurança da América do Sul. A gente deve lembrar que a América do Sul é um continente que ainda tem dentro deste continente duas colônias de potências europeias. Uma colônia inglesa, que é as Malvinas, que em 1982 travou uma guerra contra a Argentina para se assegurar do domínio colonial sobre as Malvinas. E nós temos a Guiana Francesa, que apesar da Guiana Francesa e o Brasil não terem nenhum entreveiro ali na fronteira, o Brasil e a França já quase travaram também uma guerra nos anos 60, na chamada Guerra das Lagostas. Então, esses países possuem interesses na América do Sul, assim como os Estados Unidos possuem interesses na América do Sul. Então, é interessante que a América do Sul esteja unida em algumas questões, né, de defesa, conjunta do continente. E é lógico que eu estenderia essa fala do professor Mangabeira Unger também para as questões do Atlântico Sul e das relações com a África. Outra questão que o professor Mangabeira Unger coloca aí é a questão das relações com os Estados Unidos e com a China. Bom, é impossível o Brasil não estabelecer relações com os Estados Unidos. É um parceiro importantíssimo. Nós temos diversas afinidades culturais, políticas, a questão da democracia e tudo mais com os Estados Unidos. E ninguém está dizendo que nós devemos, por exemplo, não ter boas relações diplomáticas, culturais, etc., com os Estados Unidos. Lógico que sim. Tá? Então, o Brasil precisa, sim, mais estabelecer essas relações de forma que os Estados Unidos também estabeleçam uma maior cooperação em diversas áreas com o Brasil, como áreas de trocas tecnológicas, né, área espacial, e que essas relações, inclusive comerciais, etc., sejam benéficas também para o Brasil. E, por outro lado, é impossível não ter boas relações com a China. Né? Porque a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e será pelas próximas décadas vindouras, já que a China é o maior comprador de commodities do mundo e o Brasil é um dos grandes produtores de commodities. Né? Porque não adianta o Brasil, que é um grande produtor de commodities, mirar ao mercado norte-americano, já que eles também produzem parte considerável das commodities que nós também produzimos. Né? A questão da agricultura. O maior mercado para o agronegócio brasileiro não é os Estados Unidos, que também tem um agronegócio muito forte. Tá? O maior mercado para o agronegócio brasileiro é a China, que tem uma população muito maior a ser alimentada e que tem uma possibilidade de produção de alimentos muito menor, que é o que não acontece com os Estados Unidos, que é totalmente independente na produção de alimentos e ainda exporta alimentos, sendo um concorrente do Brasil, o que a China não é no agronegócio. Tá? Então, o professor Mangabeira Unger está correto na questão de você ter dar maior relevância à política com os outros estados da América do Sul e também com essa questão de discutir, né, as relações com os Estados Unidos e a China, porque é impossível escapar, né, de ter relações com esses dois países. Mas nós temos que fazer isso da forma mais autônoma e garantindo na política externa, na relação com esses dois países, né, garantir os maiores ganhos de forma muito pragmática para o Brasil. Tá bom? Então é isso. Gente, eu só queria passar esse trechinho da entrevista. Procura no YouTube, quem tiver interesse de assistir a entrevista inteira, o professor Mangabeira Unger, está aí embaixo, vocês estão vendo aí no vídeo, né? Mangabeira Unger, o governo Lula e as elites. Né? Reconversa 23 do canal do Reinaldo Azevedo. Vocês vão gostar muito de assistir essa entrevista. O professor Mangabeira Unger é um dos maiores, se não o maior pensador brasileiro vivo hoje. E toda a fala dele, todo o artigo dele é sempre uma contribuição muito importante, né, que ele dá para pensar o Brasil. Vamos lá, então. Tá? Vamos encerrar o vídeo aqui. Estejam sempre aqui com a gente no Frontcast, tá bom? E a gente volta daqui a pouco.